em Santa Catarina. Então, essa cantina é para isso. É para abençoar a vida do irmão. Se você quiser abençoar ele também, você procure o tesoureiro lá próprio, fala, isso aqui é para nós enviarmos para o Adailton. O Adailton vai estudar sobre justiça social, obra social com morador de rua, dependente químico, e sobre isso nós estamos enviando. Então esse bolo vai estar lá no fundo. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Você vai saciar a sua carne ou você vai dar o melhor para Deus? Sabe o que eu estou falando? Semana passada, o tesoureiro me trouxe a oferta e eu falei, comentou bastante coisa para a viagem do Adailton. Aí ele falou, eu deu R$60 se você me vender. Aí eu achei engraçado, sabe por quê? Eu dou 39 de oferta. Tem nada errado aí? Será que você está dando aquilo que Deus merece mesmo, ou você está guardando? Você está dando o que sobra para Deus? Será que você está dando o melhor para o Senhor? Ou você está guardando no cantinho para comer o bolo? Não é errado comer o bolo não, irmão. Mas é errado não dar o melhor para Deus. Você consegue entender que entrou R$40 de oferta e 60 na cantina? Não tem nada de errado, irmão. Só eu que estou vendo. Eu estou sendo muito espiritual. Ou nós estamos invertendo alguns valores? Não, fala a verdade. O bispo não é errado. Fala. Não, eu estou ficando louco. Porque deveria entrar mais oferta e menos na cantina. Não que não tenha que abençoar o irmão, mas agora eu acredito que você não está dando o seu melhor. E o melhor não é a quantidade, e sim a qualidade com que você dá. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se havia uma parte do seu coração que não tinha se convertido em dízimo e oferta, é época de você se acertar com Deus. É época de você se acertar com o Senhor. Nós sabemos que uma das manifestações exterior que um camarada é batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, é ou não é? Mas uma manifestação exterior também é dar o dízimo. É converter o bolso, o desgraçado do mamão, o satanás, o demônio miserável que quer controlar as minhas e suas finanças. Então, meu irmão, não deixe nada controlar aquilo que não é para te controlar. Porque se um dia o dinheiro controlar a sua vida, o dia que acabar, você vai morrer. Você vai se frustrar. Então deixe Deus controlar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou ficar falando mais aqui, porque meu sonho, sabe qual é o meu sonho? É não ter momento de dízimo e oferta. É você chegando com a sua oferta e colocando ali sem ter. Isso é meu sonho. E eu acredito que vai acontecer isso um dia, em nome de Jesus. Mas se um dia também Deus me cobrar e falar, ó, você não avisou meu povo, você não ensinou, eu também não vou poder falar que eu não avisei. Então, em nome de Jesus, receba no seu coração isso. Você que não está dando, dê. Você que fez um propósito com Deus, pague. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Perca a sua oferta, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai, cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Que teu Espírito Santo de Deus, Pai, confronte, Pai, essas pessoas que estão negando de dar o dízimo, estão frustrados, não estão colocando as suas coisas em primeiro lugar, Senhor. Não é por palavras minhas de sabedoria, Senhor, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, ó Pai, a tua obra, Senhor, é sua, a sua igreja é sua, Pai. Então, Pai, envia pessoas do sul, do norte, do leste, do oeste, Senhor, para que essa obra, Pai, venha a ser cumprida e venha a ser feita, Pai, com ordem e decência, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, é assim que eu abençoo, Pai, cada ofertante, dizimista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e só traga com alegria.
Deus? Abra sua Bíblia comigo. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Diga para o seu irmão que está do seu lado, por que virar rio? Por que ser chato? Lamaceiro, melhor dizendo. Ezequiel capítulo 47 diz assim: todo mundo achou aí? Depois disso, me fez voltar à entrada do umbral da casa, e eis que saíam umas águas debaixo de um umbral para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa até a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez voltar pelo caminho de fora. Por onde ele fez voltar? Pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordão de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que estavam pelos tornozelos. Repita comigo, tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que estavam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Repete comigo assim: joelhos, lombos e tornozelo. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma banda e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Versículo 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para a sala. E junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Repita comigo: que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas que saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia! Bate por um ombro do seu irmão e fala assim: o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha, as suas lágrimas, servirá de remédio. Aleluia! Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor, ó Pai, venha falar conosco de uma maneira sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha falar, Senhor, comigo, com a tua igreja, Senhor. Que leve, Senhor, a nossa mente cativa, Pai, até o santuário, Pai, da sua glória, Senhor. Senhor, que todo espírito maligno que veio para atrapalhar, roubar a nossa mente, Senhor, trazer inquietação, Senhor, seja agora paralisado pelo nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, é assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê glória a Deus, irmão. Eu perdi o esboço. Eu perdi o esboço, pastor Jonas.
Vamos pregar o Espírito Santo aí então. A Bíblia diz que esse homem chamado Ezequiel, profeta de Deus, foi chamado no meio de uma situação adversa. O povo estava cativo. A Bíblia diz que ele era filho de um sacerdote. Em Ezequiel capítulo 2 diz que ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. Mas Deus olha para ele e fala, não como nossa linguagem, né? Nos dias de hoje, né? Filho de peixe, peixe é, né? Não é assim que nós dizemos? Tal pai, tal filho. Deus olha para Ezequiel e fala, tu não pode ser sacerdote, tu vai ser profeta. Então diga para o seu irmão, vou começar agora, está sendo esboço mesmo. Diga para o seu irmão, tudo que às vezes você quer não é o que Deus quer. Todas as vontades que você quer, às vezes não é as vontades que Deus quer. Ele poderia até ter um sonho de ser um sacerdote, porque seu pai foi um sacerdote da nação de Israel. E Deus olha para Ezequiel e fala, meu filho, tu vai profetizar contra a casa de Israel, tu vai profetizar contra o meu povo, tu vai falar palavras que eu colocarei em sua boca. Mas como, Senhor? Ele me pergunta. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 2, versículo 3, ou no capítulo 3, versículo 2, você lê aí, que Deus pede e fala, está vendo esse rolo que você vê, Ezequiel? Você vai ter que comer dele. Deus estava mostrando pergaminhos da Bíblia, instruções da Bíblia, e falando, Ezequiel, come desse rolo, porque tudo que você comer, você vai ter que falar. Diga para o seu irmão, falar é papagaio fala. Eu quero ver como é que fala? Digerir a palavra dentro da gente. Porque a Bíblia diz que Deus fala, Ezequiel, não basta somente comer a Bíblia, somente ler a Bíblia. Você vai ter que engolir dentro das suas entranhas. Está escrito aí. E depois que você engolir e formatar ela dentro do seu ventre, gerar ela dentro do seu ventre, aí você proclama para as nações. Diga para o seu irmão que está do seu lado, não adianta falar de Jesus se você não está vivendo Jesus. Não adianta falar que Jesus é bom se ele não está sendo bom para você. Não adianta falar que essa palavra cura e liberta se ela não cura e liberta você. Não adianta falar que Jesus é o cara se ele não é o cara para você. Primeiro a palavra bate em mim e bate em você. Depois ela tem que produzir os frutos para os outros. Não adianta lero, não tem lero com Deus. Não lero com Deus não, é vida com Deus, é maturidade.
para ouvir Deus falar melhor com você? Ou você quer ficar nos montes? A Bíblia diz que Deus é o Deus dos montes e é o Deus dos vales também. Então, se você, meu irmão, não quer passar pelo vale da sombra da morte, meu irmão, eu acredito que no vale da sombra da morte a Bíblia diz que Ele vai estar com você também. Ah, mas eu não quero passar por isso, nem se tiver que passar. Para você ser aprovado, Ele vai te levar para lá. Às vezes só queremos o Deus dos montes, mas não queremos o Deus dos vales. Deus quer ser fiel. Por isso que eu não tenho boi comigo, irmão, de crente churumela. Sabe o que é crente churumela? Você pergunta para ele, como você está? Não dá certo. Não muda. Vou parar de ir para a igreja. Não acredito. Para mim, o cara desse está sendo o Espírito Santo, Sérgio. Porque a Bíblia diz que Deus olha para Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, lê depois põe-te de pé, porque eles falarei contigo. Deus não quer saber de quem está debaixo de crente deitado, se coloca de pé, meu irmão, como um grande exército, porque quando você vai de pé, o Espírito do Senhor toma conta da sua vida. É quando você se coloca no posicionamento de Deus, é quando você se põe de pé, é quando você se põe de pé que Deus fala contigo, aleluia. Saia desse marasmo, saia dessa vida de murmuração, de reclamação. Deus pega Ezequiel e fala para ele, vamos pro vale, mas antes de você chegar pro vale, como a Bíblia diz, você vai dar você vai ficar do lado de fora. Que é engraçado, que Ezequiel 47, Deus também quer falar para ele, antes de você ver os rios de Deus, você vai dar uma voltinha comigo do lado de fora dele. Você sabe que eu imagino que Deus olhou para Ezequiel e viu? Ezequiel, eu não tenho coragem de te mostrar tudo. Eu não posso dar tudo ainda, Ezequiel. Então é por isso que eu coloco você para lá de fora. Diga para o seu irmão, às vezes Deus não te deu ainda porque você não está capacitado. Você não está preparado. Você não está capacitado para ter ainda. E aí Deus coloca você do lado de fora. Eu sei que não é glória nessas horas, mas é a realidade. Às vezes você quer tanto ter. Você quer tanto ter. Ou quer tanto ser. Ou quer tanto aparecer. E aí Deus põe do lado de fora e fala, vem lá de fora, meu filho, que o tratamento com você é individual. Vem que o negócio vai estreitar do lado de fora. Para você que está aqui dentro, você não está vendo, que eu vou te colocar do lado de fora para você começar a enxergar. Às vezes estamos dentro da nossa casa, não estamos enxergando o problema. Mas quando vem alguém de fora e fala, guarda a cara. Aí você fala, é mesmo? Diga para o seu irmão, não precisa ver ninguém de fora. Deus vai te pôr para fora. E você vai ver. Aleluia! Deus é um Deus que gosta que a gente saiba de detalhes. Eu estava em casa, não era lavando louça, nós compramos ano passado uma geladeira bonita, ela tem freezer embaixo, né? E aí eu fui pegar uma água gelada na geladeira, que não tem. Aí na hora que eu abri a porta e fechei, eu falei para ela, nossa, quem riscou toda essa lateral da geladeira? Mas aquele risco sempre teve ali, eu não reparei. Mínimos detalhes, que às vezes a gente não para para ver o que está acontecendo, e às vezes não sai da situação porque a gente não para para observar, para contemplar. Às vezes está caindo na nossa cara e às vezes a gente não sabe porque a gente não para observar. Detalhar, para Deus me chamando por detalhe hoje. A Bíblia diz que antes de Deus levar Ezequiel no colinho até a margem da outra banda e mostrar grandes coisas a Ezequiel, Ezequiel teve que passar por
posicionamento, se manter em pé, se manter firme, se manter de cabeça erguida, porque é o tornozelo que te sustenta todo o seu corpo. Quando Deus falou a Ezequiel, entra, passa pelo tornozelo, fala de base. E eu quero te falar de uma base que tem se perdido dentro das igrejas no dia de hoje. Primeiro, a base da palavra. Os nossos confrontos diários com a nossa família, os nossos confrontos diários com o nosso emprego, com o nosso ministério, ou enfim, com as pessoas, não tem tido base na palavra. E quando tem base na palavra, a pessoa arruma um jeitinho para sair dela. Quando você confronta alguém da família com palavra, ela se justifica e joga o peso em você assim, não é assim. Porque ninguém quer receber a palavra, estamos perdendo a base. E vivemos um falso evangelho, uma mentira. Porque se preservarmos a família dentro de casa, na hora de falar da família, da palavra, temos que abaixar a cabeça e ficar quieto, porque é a palavra. Tornozelo fora de base familiar. Eu vi uma notícia muito triste essa semana, que uma Assembleia de Deus, o seu estatuto, mudou o seu estatuto, onde um líder queridinho, porque tem dinheiro, adulterou a sua mulher, largou a sua companheira e estava com uma novinha. E aí alteraram o estatuto, dizendo que todos os líderes da igreja nessa Assembleia de Deus, está gravando aí? Olha que beleza, solta lá. Dizendo que líderes dessa Assembleia de Deus podem se separar. Depois você procura lá na internet, você vai achar isso aí. Podem se separar e pegar outro. Essa é a realidade. Eles têm o direito, os líderes. E nós não podemos engolir mais qualquer coisa. Nós não podemos permitir isso. Porque uma hora nós vamos ter que permitir um casamento homossexual. Você quer ser pastor, meu irmão? Toma cuidado. Se você chegar naquela época lá e não casar, você vai pra cadeia. Eu quero ver se tu é pastor mesmo. Na hora que você fala não para o homossexual, não vou casar, você vai preso. Agora a igreja tem que implantar o quê? O divórcio. Estão perdendo a base da família. O princípio, Gênesis 12. Vamos para lá. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, diz o Senhor. A Bíblia diz que Abraão tem um recado de Deus para: você vai sair da tua casa aí, o teu pai terá, não tem muita coisa boa aí, você vai sair daí e você vai para uma terra que eu te mandarei, mas pega a sua mulher, as suas coisas e vai. E a Bíblia diz que ele chamou, era para chamar Ló? Não, era para chamar a família. E aí nós vemos o quê? A falta de importância com o ciclo familiar. A gente sempre quer trazer mais um perto. A gente sempre quer trazer mais um próximo. Mas Deus chama a família. E a Bíblia diz que eles vão para um grande percurso. E Abraão não sabe do que Deus ainda vai dar para ele. E fala: tu vai ser grandiosamente, a tua nação, os teus descendentes serão
pastores estão brigando. Lê lá depois. Antes que a gente se desentenda, é melhor separar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: não brigue com a sua esposa, com o seu marido, por causa de filhos. Porque ela vai embora, os pastores vão embora, e quem vai brigar são o casal. Não brigue por causa de filhos. Ame os filhos, mas não brigue com seu cônjuge por causa de filhos. Não brigue com seu cônjuge, com sua esposa, por causa de honra, por causa de sobrinho, por causa de tio, por causa de tia. Não! Você tem que brigar com sua esposa, brigue com sua esposa, com seu esposo, mas não pelos outros, seja sábio. Porque quem vai com você até o Egito, quem vai com você até a terra prometida, quem vai de ti vai sair da nação. Sabe quem é? Meu marido e minha esposa. Então valorize o que Deus tem te dado. Sua esposa está descendo a lenha do filho, deixa descer. Não se comprometa em arrumar confusão com de dentro por causa do de fora. Mantenha as bases alicerçadas. Os pastores de casa vão embora, deixa eles embora. Mas antes que eu e você brigue, vamos se separar. Olha a sabedoria de Abraão. Abraão disse, fala assim, o negócio é o seguinte, Sérgio. Nós vamos ter que se separar. E nós temos a direção da direita, e nós temos a direção da esquerda. Abraão, sabendo da promessa, ele não liga para onde ele vai, porque ele sabe para onde ele vai, Deus vai com ele. Ele fala: ó, toma a frente, Ló, olha para onde você vai. E a Bíblia diz que Ló levanta os seus olhos e olha uma grande campina. Diga para o seu irmão: nem tudo que você está vendo é o que é para você pegar, é o que é para você ir. Mas eu estou vendo que esbarrando teu olho fora e joga ele no fundo do mar, porque ele está te fazendo mal. Não veja! A Bíblia diz que Ló observou e olhou as campinas do Jordão e viu aquela paisagem, mas a Bíblia diz que aquele lugar era mais pecaminoso do que qualquer outro lugar na face da terra. A Bíblia diz que Ló se mete num lugar onde ele não suportaria. Aleluia! E a Bíblia diz que Ló vai para Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para a terra de Canaã, para o deserto. Então, meu irmão, não vá para onde seus olhos estão mandando você ir. Vai para onde o meu coração quer que você vai. Aleluia! Os olhos têm tirado o foco das famílias. A Bíblia pregou isso aqui quinta-feira, retrasada. Né? Quando você conhece a sua mulher, ela está toda bonitinha, né? Bunda empinada, azul madurinha. Mas passa os anos, a cura cai, o negócio murcha. E homem é como? Olha para você, ó. Os olhos já não vê mais aquele negócio. Mas eu acredito que se você for como Abraão, você vai olhar para cá e falar: é para lá que eu vou. Glória a Deus. Quando estamos cheios da presença de Deus, nós temos que observar essas coisas e ver o que vai habitar em nós, não é o que está fora, mas sim o que está dentro.
eles sacrificavam, mas a Bíblia diz que quando eles iam até Siló sacrificar de ano em ano, a sua adversária me irritava porque ela não poderia ter filhos. E ela faz uma oração diferente diante do Senhor. Ela faz uma oração diferente diante do Senhor ao ponto de confundir o sacerdote ali. Ela se derrama na presença do Senhor guerreando e falando que não suportaria essa aflição e essa angústia que tinha colocado no coração dela por causa da sua adversária. E aí o Espírito Santo fala para a gente hoje, às vezes é necessário Deus nos colocar em momentos de angústia e de aflição, para que nós voltamos a entrar no nível de Deus de oração. Às vezes é necessário que esse peso venha sobre nós, para que a gente possa voltar no nível de oração. Porque o que nós vemos e sabemos é que quando está tudo dando errado, a gente é fiel com Deus. Quando está tudo dando errado, a gente clama a Deus. Quando está tudo dando errado, quando a gente quer alguma coisa de Deus, a gente vai na campanha, a gente vai no monte, a gente jejua, a gente intercede, a gente dizima, a gente faz tudo certinho. Mas quando está dando tudo errado, aí é onde Deus vai te provar. É onde Deus vai pegar você e falar: eu quero você desse jeito, dependendo de mim. Num nível de intimidade maior comigo. Então não é além somente da palavra, de entrar no nível aonde vai ser só a base, só a palavra, mas você tem que entrar no nível de intimidade, de oração com Deus também. Ana entrou. A Bíblia diz, vamos ler lá 1 Samuel, se não me engano. Pediu para os seus próprios deleites e para os seus próprios desejos. Ana pede já está falando na sua oração. Se tu me der um filho varão, a oração de Ana tem uma especificação. Eu quero desse jeito.
filho. E chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem ao Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor e ao sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Preste atenção no sacerdote Elcana. Vamos voltar aqui. Versículo 4. E sucedeu que, no dia que Elcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente de sua mulher, porque amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a barba. Presta atenção no versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar. Vamos ler aquele versículo de novo? E subiu aquele homem Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Agora eu quero falar para a Sandra. Você viu como fica tudo mais fácil o maridão te levar nos lugares? Quando a sua oração tem direcionamento, quando você recebe Samuel, ele te leva para sacrificar junto. Quando você ficava reclamando que a sua madre era cerrada, ele ia sacrificar sozinho. Você vê que negócio interessante? Que enquanto Ana, como a bispa falou, ela ficava olhando para o seu próprio umbigo. Eu quero filho, eu quero. O marido sacrificava sozinho, mas quando ela sacrifica e ora de uma maneira diferente, ele pega na mão dela, na mão dos filhos e fala: vamos sozinho, família. Então, mulher, você já sabe na sua casa. Ore com direcionamento, com inteligência, com sabedoria. Às vezes é melhor fechar a boca. Às vezes é melhor se calar e orar no coração. Às vezes é melhor guardar no coração a sua oração do que você abrir o botão na hora da dor, na hora da angústia, porque você vai ofender. Porque é verdade. É Bíblia. Está dizendo a revelação aqui. Olha o que diz. Olha só, é tudo mais fácil. Olha só, essa mulher não sai dentro de casa. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lápide para sempre. Aí o marido responde. Elcana, seu marido, lhe disse: tudo bem, o que parecer bem aos teus olhos, fique-te até que desmame, então confirma a palavra do Senhor. Você vê? Tudo fica mais lindo quando a mulher está. Traz o cartão de crédito, pega lá. Ai, vamos chamar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos fazer isso, faz a unha também. Fica tudo mais fácil quando a mulher sabe, mas quando a mulher é ranhenta, o homem não dá nada, mata na unha. Não é assim. Não é. Então, mulher, pode te falar o homem do seu coração. Às vezes o que você está falando está estragando o que era para você receber. Não sei se você pode querer me pegar depois, mas é a situação que está me dando. Ah, mas eu não aceito. Deus vai te quebrar. Deus vai deixar você passar na prova para você aceitar. Porque quem leva o sacrifício ainda é um homem, velho. Quem recebe a unção de Deus ainda é um homem. A mulher é auxiliadora, a unção está sobre o homem. Quando você não entender isso, Ana, os seus sacrifícios serão simplesmente sacrifícios para você mesmo, não sacrifícios para o Senhor. Olha o que diz aqui. E havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, uma égua de farinha e um odre de vinho.
e o céu a casa do Senhor a Siló. E era menino, ainda muito criança. Se você imaginar uma mãe desmamando um filho, se você é uma mãe desmamando uma criança e falando, toma, sacerdote, cuida dele. Tem coisas que para a gente crescer em Deus, você vai ter que desmamar algumas coisas da sua vida. Você vai ter que tirar do colinho. Você vai ter que tirar os laços emocionais da sua vida. Você vai ter que tirar os laços carnais da sua vida. Para que possa crescer algumas coisas em Deus em você. E esses laços são quebrados aqui. Ana tira um laço emocional e fala, qual o meu melhor, Senhor? Diga para o seu irmão, dê o melhor, Senhor, hoje. Lá, Ana tira o laço carnal, a amamentação. Por amor ao Senhor, Senhor. Para vivermos uma vida em crescimento com Deus é necessário largarmos a nossa carne. Desprendermos do nosso Samuel. Desprendermos de algumas coisas para poder viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Isso é o propósito de entrar com os joelhos nas águas de Deus. O propósito de voltar a orar é o propósito que você vai saber o que você tem que fazer. É o que você vai entrar nas águas de Deus, não sabendo o que você tem que pedir, mas sabendo que aquilo que você pediu, você vai dar uma resposta para Deus, não a Ele. Há uma grande diferença no que temos aprendido nos dias de hoje. E a Bíblia diz que Deus pega Ezequiel e fala, camarada, entra um pouquinho mais fundo. Vai apertar um pouquinho mais. E eu fui perguntar para minha esposa, aonde que eu vou? Aí ela falou assim, eu acho que é aqui. Né? Aqui, né? Vamos para cima aqui, né? Falamos no lugar de apanhar. Tomar porrada. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, que sofrem perseguições, injúrias, mentiras, engano, por causa do meu nome. Grande é o vosso galardão no céu, no céu. Lobo simboliza. Deus estava falando para Ezequiel, tu está preso nesse cativeiro já faz tempo, tu apoiou na vida já faz tempo, tu quis ser sacerdote, não foi, tu quis ir pelos teus caminhos, não aconteceu nada, tu quis fazer pela tua força, nada deu certo. Então Ezequiel agora tu é profeta, vai piorar as coisas. Então Ezequiel, você já manteve a base, estruturou a família, agora você é um homem de oração, sua casa serve ao Senhor, agora você tem que estar preparado para apanhar, tem que estar preparado para as adversidades, para as indiferenças, aleluia. Diga para o seu irmão, está preparado o teu lombo? Porque se o seu lombo estiver preparado e você aguentar, você vai entrar em outros níveis de Deus. Há etapas para a gente chegar no nível maior de Deus. É por isso que a gente ainda não viu a verdadeira perseguição da igreja. A gente não viveu no tempo que se você pregasse o Evangelho, era cortar seu pescoço quando era na Síria. Como é na Síria nos dias de hoje. A Bíblia diz no livro de Atos, depois da morte de Estevão, que a igreja era perseguida e era matado todos os cristãos que anunciavam o Evangelho. E eu venho me perguntando por que nós não anunciamos o Evangelho. Porque nós não falamos do amor de Cristo no Brasil tão fácil de fazer. Mas vai chegar dias que nós também não vamos conseguir. E aí nós vamos ter que estar preparados para apanhar. Diga para o seu irmão, se tu é cristão mesmo, filho de Deus, mesmo quando está apanhando, você consegue louvar a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas apanhavam, mas cantavam, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Adorar a Deus quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver adorar a Deus quando está tudo ruim. Quando está sangrando. Quando os negócios não estão bem, quando a família não está bem, quando os filhos estão com falta de direcionamento. É aí que Deus vai te colocar no prumo, vai te colocar de joelho.
você ler o texto lá, não há questionamento. Entra e pronto, acabou. Diga pro seu irmão, entra e pronto. Pare de duvidar que o Senhor está te chamando. Pare de duvidar que o Senhor está mandando você entrar. Um dos problemas nossos é duvidarmos e questionarmos com coisas pequenas, com coisinhas pequeniníssimas. Diga para o seu irmão, saia da tetinha de Ana. Chega de mamar leitinho. Comece a entrar na feijoada de Deus. Pare de ficar doidona com qualquer coisa. Pare de ficar enfermo com qualquer coisa. Saia do peito da igreja e comece a comer o churrasco que a igreja te oferece. A feijoada que a igreja te oferece. Pare de entrar em oração só para chorar. Entre em oração para clamar. A Bíblia diz, buscar-me e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Parece o bico da igreja. Só reclama, só murmura. Entra nesse rio que Deus está te chamando. Ou melhor dizendo, seja esse rio. João 18, João 8, 38, 7, 38, não sei, alguma coisa com 38, diz que Jesus se coloca em cima do templo e ele fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará, e rios de águas vivas fluirão no vosso interior. Sacode aí, tu é rio ou charco de lodo, tu é rio ou charco de lodo, tu é rio ou uma lama imunda. Rios tem que fluir de mim. Rios. A Bíblia diz que Ezequiel passa pelos 3 estágios. Estágio da base familiar, estágio da oração. De novo falando isso. Estágio da bancada, de aguentar, suportar, da fé de suporte, de aguentar perseguição, de padecer perseguição, de sofrer. Jonas falou hoje de manhã aqui que Jesus padeceu por aquilo que ele obedeceu. Jesus sofreu. Por amor de nós, Jesus sofreu. Então, o Evangelho de Cristo é mais dor, como Jonas falou, do que a vitória. Ah, mas se é dor, por que você faz campanha de vitória, então? Se é necessário a gente passar pela cruz, padecer perseguições, sofrer injúrias por causa de Jesus, é difícil o caminho cristão. Ezequiel passa por essa etapa. Olha o que acontece. Versículo 6. E mediu mais 1000. Versículo 5. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se desviam deviam passar a nada. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer as margens do rio. Você viu o que Deus mostra para Ezequiel? Presta atenção no texto. Você não vai conseguir. As águas que você está vendo, você não consegue nadar. Você pode ser o... Como é que é aquele nadador australiano? Vamos colocar o Cielo, vai, deixa o australiano, fala. Você pode ser o Cielo da natação. E você não vai atravessar esse ribeiro. Sabe por que, Ezequiel? Que você não vai atravessar esse ribeiro? Porque depois que você passa pelos 3 processos de Deus, o processo da família, o processo do joelho e o processo de apanhar, você não faz mais nada na sua força.